Graça e paz. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós te louvamos, te engrandecemos nessa manhã, meu Deus. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, nos ensinar a sua palavra, ó Deus. Estou alegre, meu Deus, na sua presença. Feliz, ó Deus querido, de poder compartilhar a sua palavra com os meus irmãos. Pai, nos mantenha motivados, felizes, alegres, porque fomos chamados para a salvação, Senhor. E isso é motivo de muita alegria no nosso coração. Nós te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Semana passada me perguntaram se... eu não vou mais fazer toda a sequência que eu fiz semana passada, irmãos. Então Jesus já voltou. Eu vou entrar hoje na questão do arrebatamento e ressurreição, certo? Me perguntaram aqui, tem uma sequência, e essa sequência está em Apocalipse 19 e 20. Me perguntaram se o anticristo e o falso profeta são duas pessoas. São duas pessoas. Duas pessoas. Duas pessoas completamente consagradas ao diabo, entregues a ele, né? Pessoas que saberão que estarão fazendo, saberão que estarão agindo pelo poder do diabo, saberão que estarão a serviço do diabo na terra. Esses dois saberão exatamente o que estarão fazendo, não serão ignorantes. Pelo fato do falso profeta e o anticristo irem para o lago de fogo, quando Jesus volta ali, naquela sequência de destruição, isso indica, a maioria dos escatólogos dizem que o anticristo, o falso profeta e o diabo não passarão pelo juízo final. Eles não passarão pelo julgamento do trono branco, que é depois do milênio. Eles vão direto para o lago de fogo, certo? Respondida essa pergunta, eu fiz a sequência semana passada da questão da vinda de Jesus, e faltou detalhar mais a questão da ressurreição e do arrebatamento, que eu apontei exatamente, olhando para a palavra, a ordem dos fatos. Então nós vamos lá para Apocalipse 19, que é a sequência dessa vinda e da ordem dos fatos. Eu vou abordar a questão do arrebatamento e da ressurreição, que é a primeira ressurreição. Apocalipse 19, versículo 11. Eu vou lendo mais alguns pontos aqui, eu não vou explicar mais, porque eu falei a semana passada, só para dar uma ordem lógica nos fatos. Diz assim, 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma pequena pausa. Jesus está voltando ali, o céu está aberto, e os anjos estão vindo com ele nessa comitiva, certo? Verso 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Mais uma pausa. Lembra que eu falei semana passada que vai ser assim, nesse tempo não haverá misericórdia? Essa expressão aqui no grego, que fala assim, e ele é o que pisa o lagar. A ideia de pisar, ali já viu a pessoa amassando uva? A ideia aqui é de alguém que está amassando uva. Sabe, quando você pisa a uva, você pisa com força mesmo. É para esmagar a uva e tirar todo o suco que ela tem.
Então aqui ele fala que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira. Então quando Jesus volta, que tem esses acertos, ele acerta com Israel, enche Israel, ali aquele Israel final do Espírito Santo, alguns se convertem, capacita eles para a guerra, como eu falei semana passada. Depois, na linha de destruição, ele pega o anticristo e o falso profeta. Depois dessa linha de destruição, nós vamos ver nessa leitura agora. Ele pega depois o diabo, as tropas de Gog, melhor falando, e depois o diabo. Depois, então, tem essa parte que ele está executando juízos, essa parte que ele está falando aqui. Pisa o lagar da ira e do furor. É um momento, irmãos, aqui, dramático na existência do homem. É um momento que Deus vai executar juízo sem mistura. É ira pura, derramado sobre essas tropas, sobre esse povo. Verso 16. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Eu expliquei isso semana passada. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, na linha de destruição, na linha de juízo que Jesus executa quando ele volta, os primeiros a serem pegos é o anticristo e o falso profeta, que estão reunidos lá com as tropas de Gog, lá naquela região do Armagedon. Ele segue nessa linha de destruição. Verso 21. E os demais, aqui está falando das tropas, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Verso 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Olha, nessa linha aqui da vinda de Jesus, que eu expliquei semana passada da parábola do joio e do trigo, não é? Que tem paralelo direto com Apocalipse 19 e 20. Precisa ser tirado todo o joio de circulação, ser queimado, tirado de circulação. Então aqui a parábola do joio e do trigo, somente os pais da igreja no passado e alguns escritores no passado conseguiram alinhar bem essas duas passagens e puseram trazer o paralelo correto nessa linha de destruição. Porque a vinda de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição, precisam acontecer no último dia. Eu vou ler para vocês. Então aqui, ele está vindo, essa ordem na destruição, tem o diabo como aquele que é tirado agora de circulação. Agora, nesse momento, vejam só como João vai construindo uma cronologia na vinda de Jesus e nas coisas que são feitas. Agora no versículo 4, ele fala: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aqui Satanás já está preso. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram,
até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha onde João coloca a primeira ressurreição. Olha onde João coloca. Aqui. Bem aqui, ó. O diabo já foi tirado de circulação, o anticristo e falso profeta, as tropas de Gog, todos foram tirados de circulação. Agora João vem e apresenta a ressurreição bem nesse ponto aqui. Bem-aventurado e santo, verso 6, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A pergunta é, se a gente só tivesse esse texto nas mãos da ressurreição, se tivéssemos só esse texto de João, nós não saberíamos os detalhes da ressurreição. Não saberíamos. Não saberíamos exatamente o que acontece, porque tem aquelas pessoas que vão estar mortas, que são de Deus, e tem aqueles que vão estar vivos quando essas coisas acontecerem. Aí nós temos que ir para os detalhes. Primeiro nós vamos para João 6, 39. João 6, 39. Quando é que isso acontece? Que momento é esse aqui que João no Apocalipse está descrevendo? João 39. João 6, verso 39, o verso 40, o 44, 54. Fala de uma mesma coisa. Vamos detalhar exatamente o que é isso que está acontecendo aí. Verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto aqui, esse ponto da ressurreição, é o que trava a questão do pré-tribulacionismo. Essa é a principal trava da interpretação pré-tribulacionista. Vou voltar aqui um pouco. Esqueci o laser hoje. Ali no comecinho da faixa vermelha aqui, ó, início da 70ª semana. Aí, nesse ponto. Se essa pregação que invadiu mais de 90% da igreja é verdadeira, se essa pregação é verdadeira, que Jesus volta de repente, agora, e a igreja é arrebatada, né, como estão pregando por aí, então, os crentes têm que ressuscitar aqui. Tem que ressuscitar aqui. E você vai ter que falar que aqui é o último dia. Não tem mais história, não pode ter mais história. Não pode ter mais. Se a igreja ressuscita aqui, aqui também é o fim da última semana de Daniel. E aí você tem que explicar a questão do anticristo. Você vai ter que explicar a questão da guerra dele com os santos. Tem que explicar isso. Então, o ponto-chave dessa interpretação é que João fala que vai ressuscitar no último dia. Último dia, a palavra escatós. Última hora. Momento do rei assumir o reino. Isso é que fala no grego. Então, quando esse último dia estiver acontecendo, que é esse que eu estou apontando aqui para você, há uma ordem nos fatos. Que ordem é essa? Os detalhes. Primeiro aí pertinho onde você está, só volta um capítulo, João capítulo 5, João 5, 25, 28 e 29. O que Jesus faz depois que ele acerta com esse povo? Né? O que ele faz? Aí no capítulo 5 de João, verso 25, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Agora veja aí o versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Veja bem que esse versículo 29, como eu falei lá no início do estudo, tem algumas coisas que ele fala de maneira geral. Você vai ter que interpretar depois isso. Ele fala que aqui haverá ressurreição dos que fizeram bem e dos que fizeram mal. Dá a impressão que quando Jesus volta aqui, ele já ordena a ressurreição tanto dos salvos como dos perdidos. Se João não fala lá no Apocalipse, e os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos fossem completados, a gente fala que aqui, nesse tempo, ressuscita todo mundo. Todo mundo ressuscita aqui. E nós vamos ver pelos detalhes. Tem que ligar os textos. Tem que montar os quebra-cabeça. Então nós vamos, aqui nesse momento então da ressurreição, é Jesus que fala, aqui segundo João capítulo 5, Jesus fala e os mortos ressuscitam. Aí nós vamos para os detalhes dessa ressurreição. Aí nós temos que ir lá para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Depois nós vamos lá para o texto de 1 aos Coríntios. 1 aos Tessalonicenses 4, verso 16 e verso 17. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, já expliquei a trombeta semana passada, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A passagem de 1 aos Tessalonicenses aí que nós lemos, ela fala em linhas gerais. Nós temos que agora ir atrás dos detalhes. A palavra arrebatar, por exemplo. A palavra arrebatar tem duas palavras no grego para arrebatar. Uma, eu vou ler aqui só o texto para você, não precisa ir. Está lá em Mateus 13, 19, eu vou ler para vocês. Mateus 13, 19, que é a passagem que a Renata pregou semana passada, da semeadura. A parábola do semeador, lá no verso 19, fala assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Só que a palavra arrebatar no grego, ela é assim, ou é agorazo é tomar a força, ou paralambano. Paralambano significa, tem um outro significado, é retirar algo de um lugar e colocar em outro lugar da forma adequada. Lá em 1 Tessalonicenses, a palavra não é agorazo, é paralambano. Então o que acontece aqui? A ressurreição, ela acontece primeiro na vida daqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados primeiro. Essas pessoas que morrem hoje em Cristo, onde eles estão? Tem 4 explicações para isso. Eles estão, segundo o ladrão na cruz, no paraíso. Segundo a parábola do rico e Lázaro, eles estão no seio de Abraão. E segundo o Apocalipse, eles estão debaixo do altar. E lá no texto de Apocalipse também diz que eles estão descansando das suas obras. Descansando. Então, uma espécie, tanto as pessoas que morrem hoje em Cristo não estão no lugar definitivo, como quem morre sem Deus também não está no lugar definitivo. O inferno não é o lugar definitivo dos perdidos. Como o paraíso, o seio de Abraão, debaixo do altar, descansando, não é o lugar definitivo dos salvos. Não é. O lugar definitivo deles, dos salvos, é a Nova Jerusalém. E dos perdidos é o lago de fogo. É o lago de fogo. Então essas pessoas que morreram em Cristo. Eu falei uma coisa semana passada,
que de uma certa forma, eu não falei totalmente a verdade. Eu não menti, mas eu não falei de uma maneira completa. Eu falei que no dia da vinda de Jesus só são ressuscitados e arrebatados aqueles que têm o Espírito Santo. Mas as pessoas do Velho Testamento, por exemplo, o Espírito Santo não habitava neles. Não é? Não habitava neles. O Espírito Santo não habitava em Abraão, não habitava em Moisés, não habitava em Davi. Ele passou a habitar na nova aliança. Essas pessoas vão ser ressuscitadas. Os santos do Velho Testamento, aqueles que verdadeiramente eram santos, esse critério de quem é santo no Velho Testamento e de quem vai ser ressuscitado no Velho Testamento, só cabe a Deus. Só Deus sabe quem são essas pessoas. Nós não sabemos todas essas pessoas, mas todos aqueles que andaram pela lei de Moisés, serviram a Deus daquela forma, eles serão ressuscitados nesse dia. Eles serão ressuscitados nesse dia. E o que acontece então nessa ordem? Então o que é a ressurreição e o arrebatamento? Aí você tem que ir para 1 Coríntios. Tem que ir, é obrigatório ler esse texto. 1 Coríntios, nós não vamos ler o texto todo, que ele é bem comprido, mas nós vamos ler aquela parte que nos diz respeito nesse momento. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35. Tudo nasceu de uma pergunta. Verso 35 da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí nós vamos lá para o 42, ele vem falar sobre a glória dos corpos, mas no 42 ele fala assim, assim também a ressurreição dos mortos, semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Eu vou explicar isso aqui. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Verso agora 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, olha, deixa eu dar uma pequena pausa aqui. Até o 49, ele está falando dos que vão ressuscitar. Agora aqui, a partir do 51, ele fala daqueles que estarão vivos na vinda de Jesus. Ele começa a falar desse grupo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos lá, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Essa expressão aqui, que ele fala lá em Tessalonicenses, e os vivos serão arrebatados, ele está falando lá do paralambano. A pessoa está sendo transformada para um corpo para reinar. Essa ressurreição e arrebatamento estará dando aos salvos uma condição para vencer as coisas que ele está falando aí. Veja as coisas que estão sendo tiradas de circulação quando acontece a ressurreição e o arrebatamento. Pegando esses textos aí, que nós lemos de 1 Coríntios, a primeira coisa que estará no verso 42, quando a ressurreição acontecer, quando o arrebatamento acontecer na vida dos salvos, o que estará sendo tirado da vida deles é a corrupção. Irmãos, esse corpo que nós temos hoje, somos salvos em Jesus Cristo, mas o nosso corpo é sujeito à corrupção.
para assumir o milênio e depois a eternidade, porque será a nossa condição a partir de então. No dia da ressurreição e no dia do arrebatamento, nós receberemos um corpo glorificado e com esse corpo nós viveremos eternamente. Então, o nosso corpo agora não vai ser mais este corpo. O que vai estar acontecendo no dia do arrebatamento e da ressurreição? Para haver ressurreição, precisa ter um corpo. Precisa ter um corpo. Aí eu faço uma pergunta assim: existem cristãos que foram decepados. Existem cristãos que morreram em explosões. Existem cristãos que os corpos deles foram espalhados. Segundo, agora eu vou chupar um pouco o que a Renata falou semana passada. Cada corpo tem 203 ossos. 203 ossos. Deus vai dar o seu corpo, aquele que foi o seu corpo aqui na terra. Esse corpo seu que foi aqui na terra vai passar por esse paralambano aí. Vai passar por essa mudança aí. Esse corpo que você tinha, ele não vai ser mais um corpo corrupto como esse que nós temos. Então, quando isso acontecer, a corrupção vai estar sendo tirada de circulação. E o que mais? Verso 43. Semeia-se em ignomínia, vergonha, ressuscitará em glória. Não vai ser mais um corpo sujeito à vergonha que sentimos hoje. Aquela vergonha que Adão e Eva não tinham, né? Eles estavam nus e não se envergonhavam. Teremos um corpo assim e não vamos mais sentir vergonha. Hoje nós sentimos vergonha por causa da questão da natureza errada, do pecado que tão de perto nos assedia. Então o corpo da ressurreição vai vencer essa natureza vergonhosa. Verso 43 ainda. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Não vai ser mais um corpo fraco. Não vai ser mais um corpo sujeito a enfermidades. Não vai ser mais um corpo sujeito aos problemas dessa vida. A inveja, sentimentos ruins, nada. O corpo da ressurreição não terá mais nenhuma fraqueza. Nenhuma fraqueza. Verso 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Aí as pessoas falam assim, mas pastor, nós não somos animais. Ele está falando aqui no grego, é o seguinte, um corpo orgânico. Não teremos mais um corpo orgânico. Um corpo que sentirá fome. Mas a gente não vai sentir mais fome? Não vamos. Você quer ver isso? Vamos lá em Apocalipse. Não vamos sentir fome, irmãos. Capítulo 7. Eu vou ler 2 capítulos, mas 2 versículos apenas. Capítulo 7, versículo 16 de Apocalipse. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Deus, no final do verso 17, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vamos para um outro versículo, está lá em Apocalipse 21, Apocalipse 21, verso 4. Apocalipse 21, verso 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse corpo aqui da ressurreição e do arrebatamento daqueles que estão vivos, que é o mesmo corpo, todos vão subir juntos a encontrar com o Senhor, esse corpo não vai sentir mais nada do que sentimos. Não vai ter mais nenhuma deficiência que nós temos hoje. Aí eu fico fazendo, a pergunta é automática, né? Diz que Jesus fala que a questão da ceia, que vai ter ceia hoje, diz que não tomarei mais essa ceia, né? Até que tome lá no reino do meu Pai. Por que comeremos na eternidade? Já no milênio, que vou entrar nele hoje, nós já estaremos com esse corpo.
já estaremos com esse corpo aqui, glorificado. Como será que vai ser comer no milênio com um corpo desse? Será que vão comer só pelo fato da alegria de estar juntos? São perguntas, irmãos. São perguntas. Perguntas que vêm naturalmente. Não vamos mais sentir fome, nem sentir sede, não vamos mais sentir dor. A maneira de celebrar alguma coisa. Alguém já parou para pensar nisso? Que esse corpo glorificado não tem mais fome, não tem mais sede, não envelhece mais. Não envelhece mais. O corpo que você recebeu é o corpo que você vai viver eternamente. É aquele corpo. São perguntas que vêm na nossa mente, irmãos. A ressurreição trará uma vitória, voltamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, voltando para aquele texto que nós estávamos agora há pouco, o corpo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, verso 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Será um corpo vindo lá de cima, para cada um de nós. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Existem pessoas que não morrerão. Existem pessoas que não provarão a morte. Existem pessoas, quando Jesus voltar, os que estarão vivos serão transformados, paralambano. Essas pessoas não saberão o que é morte física. O corpo deles vai ser transformado, num abrir e fechar de olhos. Quando acontecer isso com eles, os mortos em Cristo já ressuscitaram primeiro, já receberam o seu corpo glorificado. Verso 51, nem todos, já li. 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. A ressurreição trará o estabelecimento de um corpo que nunca mais vai provar morte. Nunca mais. Nunca mais vai ver morte. Nunca mais vai ver corrupção. Nunca mais vai ver pecado. Nunca mais, irmãos. Nunca mais haverá pecado depois que essas coisas acontecerem. A ressurreição vai ser individual. Vai ser um corpo para cada pessoa, vai ser um trabalhar individual na vida de cada pessoa. Aí vem a pergunta. Você quer ter o mesmo corpo, Samuel? Somente glorificado, mas nesse formato que você tem? Quer ser da mesma forma na eternidade? É só uma pergunta, tá bom? Queria ter mais cabelo? Rodrigo, você quer ter o mesmo corpo? Mais magro? Você gostaria de ter o mesmo corpo, pastor do céu? Sim. Essa pergunta é difícil. Pergunta. Lá nós reconheceremos as pessoas. Logo, o aspecto físico será semelhante. Pergunta difícil, hein, irmão? Fizeram essa pergunta no seminário e o pastor se enrolou para responder. Eu não sei se eu terei capacidade de responder isso, né? Porque são coisas que a gente fala no campo do enigma ainda. Não sabemos exatamente como é isso, né? Eu creio, eu acredito, que na ressurreição nós estaremos 100%, nossa capacidade chegará aos 100%, certo? 100%.
Eu vou falar aqui sobre a questão do juízo antes do milênio, julgamentos daqueles tronos. Eu acredito que nesse primeiro julgamento antes do milênio, Jesus começará os julgamentos pela igreja. Pedro fala isso. E o julgamento começa pela igreja. Né? Pedro é que fala isso. Eu acredito que, pelo fato de estarmos agora 100% com a nossa capacidade, nós teremos condições de decifrar algumas coisas. Não tenho certeza se nos conheceremos no sentido de como éramos aqui. Mas nós nos conheceremos no sentido de saber que nós pertencemos a Deus e passamos a pertencer a Ele a partir de um dado momento na existência. Só vai ser tirado de circulação a memória, as coisas passadas, na eternidade, na novo céu e na nova terra. Não diz que aqui, na questão do milênio, antes do milênio entrar, não diz que vai ser tirado de nós essa capacidade de lembrar. Não diz. Só diz aqui no novo céu e na nova terra. E não se lembrarão de nada. Isaías é que fala isso. Isaías é que fala isso aí. João não fala, mas Isaías fala. Então eu acredito que, nesse momento aqui da ressurreição, eu acredito que nós nos conheceremos. Nos conheceremos. Mas pelo fato de termos um corpo glorificado, um corpo agora 100% perfeito, nós não estaremos mais sujeitos a essa questão de pesar, mágoa, sentimento, ou essa questão de saudade, no sentido daqueles que se perderam. Como Deus, seremos semelhantes a Ele. Como Ele é, assim nós veremos. Hoje nós vemos por espelho, Paulo fala, né? Mas então veremos como somos vistos. Deus conseguirá lançar as pessoas no lago de fogo sem sentir tristeza, sem sentir pesar ou algum tipo de sentimento acusativo contra ele mesmo. Nós seremos como ele. Como é? Sim. Pode falar. Sim. Pode ler. Apocalipse 22. Exatamente. Aqui falando do novo céu e da nova terra. Mas eu não cheguei lá, né? Eu vou chegar lá. Aqui, irmãos, quando nós fomos ressurretos, na primeira ressurreição, precisa pontuar isso, só 2 ressurreições. Só 2. Não tem mais. Essa é a primeira. Certo aqui, que eu situei no ponto aqui ela. Aí nós estamos agora com o nosso corpo glorificado. Certo? Os que estão vivos serão arrebatados, paralambano. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí vai acontecer uma coisa aqui na terra, né, que eu comecei a falar semana passada. Haverá a questão de juízos. Né? Eu conversei essa semana bastante com o pastor José Pereira, que ele perguntou sobre essa questão dos tronos que são colocados. Lembra que Daniel fala, e ali fala também, e vice colocou os tronos. Né? E a semana passada eu falei do aspecto do trono de Jesus, que está lá em Daniel capítulo 7. Um trono de fogo, fogo saía dele. Haverá aqui classes de julgamentos antes de começar o milênio. Né? A maioria dos escatólogos concorda com esse pensamento. Só não concorda aqueles que são amilenistas, que não concordam com o milênio. Mas eu acredito, irmãos, que haverá um milênio, 1000 anos que nós reinaremos com Cristo. Mas o que acontece antes? Precisamos ir nesses textos para a gente poder entender o que vai acontecer. Quando acontece aqui a batalha do Armagedon, lá que acontece toda aquela destruição que eu falei semana passada, não é todo mundo que morre.
Não é todo mundo que morre. Segundo Zacarias, que nós lemos semana passada, 1/3 fica vivo. 1/3 fica vivo. Essas pessoas não receberam a marca, essas pessoas, alguns continuarão no seu judaísmo, outras pessoas, sabe, não acertaram a marca, mas são pessoas... Mas qual é o critério para deixá-los vivos? Qual o critério para deixá-los vivos? O critério é Jesus, irmãos. Jesus é que sabe quem vai ficar vivo. Haverá um grupo que vai entrar no milênio. Eles vão passar por um julgamento. Onde está escrito isso? Vamos ver alguns textos aí para a gente poder entender esse aspecto. Começa com quem o juízo? 1 de Pedro 4,17. 1 de Pedro 4, verso 17. Primeira de Pedro 4,17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pastor, a igreja vai passar aqui por um julgamento para condenação? Não. Não é para condenação. Tá bom? Não é para tirar você da salvação e mandar você para o lago de fogo. Não, isso é heresia, irmão. Aqui não. Aqui a questão é estabelecer galardões ou perda deles. Isso aqui se chama Tribunal de Cristo. Onde está escrito isso? Romanos 14, verso 10 ao verso 12. Esse aqui é o Tribunal de Cristo. Romanos 14, verso 10 ao 12. São textos bem curtinhos, dá para a gente ler bem rapidinho. Romanos 14, verso 10 ao verso 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos para um outro texto, aí em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 11. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Eu vou explicar, vou ler um último texto, e aí nós vamos entrar na explicação. É 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5, verso 10. 2 Coríntios 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então aqui, antes o estabelecimento concreto do chamado milênio, haverá alguns acertos de contas. Primeiro com a igreja, para efeito de galardões ou perda dele. Existem pessoas, irmãos, a questão da eternidade, do milênio já, a questão da honra, dos galardões, vai ser notório. Vai ser evidente isso aí. Nós não estaremos mais com essa inveja, que o irmão foi mais galardoado do que outro, não teremos mais isso, por causa do nosso corpo incorruptível que recebemos. Mas na eternidade será notório a questão de que uns estarão numa posição acima do outro, por causa da questão da obra de cada um. O dia declarará, porque pelo fogo vai ser analisado. Esse fogo aqui, irmãos, quem é que está julgando isso aqui? É Jesus. Jesus é que vai analisar a obra de cada um. A questão não é volume de obras. A questão não é quantidade do que você está fazendo aqui.
A questão é qualidade do que você está fazendo aqui. A qualidade é a motivação pelo qual você faz a obra de Deus. Existem pessoas, irmãos, que eles não tiveram quase obra nenhuma, mas serão salvos, todavia, como que pelo fogo. Foram justificados, não vão ser condenados, vão ser salvos. E existem questões também, que só Deus sabe. Nós não sabemos os últimos dias de homens terríveis que habitaram nessa terra. Nós não sabemos. Eu não sei os últimos dias do Osama Bin Laden, eu não sei os últimos dias do Maomé, eu não sei os últimos dias do Buda, eu não sei os últimos dias de ninguém. De ninguém. Só Deus sabe exatamente. E aí uma vez o Shed falou assim para mim: Nilo, na eternidade vai ter muita surpresa. Muita surpresa. Muita gente que a gente mandou para o inferno, eles vão estar salvos lá. Como o ladrão na cruz. Tem muito ladrão na cruz na história, irmãos. Muito ladrão na cruz. Lá na eternidade vai estar lotado de ladrão na cruz. Gente que foi salva no suar do gongo. Deus salvou eles. Deus simplesmente pegou a vida deles, toda a tragédia que eles causaram nessa terra, no final, de coração se arrependeram e foram salvos. Você quer ver um caso emblemático na Bíblia? Leia a história de Manassés. Vai ler a história de Manassés, irmãos. Lá no Velho Testamento. A história daquele homem é uma coisa que tem que fechar a boca de muita gente. O pior rei que teve. Pior dos piores. Causou a tragédia no reino. Mas ele se arrependeu de coração. Deus trouxe ele de volta para o reino. Restaurou ele. E ele serviu a Deus nos últimos dias da sua vida. Então, irmãos, nós temos que parar de condenar se nós não sabemos se Deus condenou. Então, a linha aqui, Deus vai estabelecer um julgamento sobre a igreja, para a questão de galardões ou perda deles. A análise da obra de cada um. O dia vai declarar. Mateus 8:11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com a mesa, serão lançados nas trevas exteriores. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, falando de condenação. Aí depois o que acontece? Haverá um julgamento sobre as tribos de Israel. Lucas 22, verso 29 e verso 30. Lucas 22, verso 29 e verso 30. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Aí, comais e bebais, tá vendo? Vai comer e vai beber com aquele corpo glorificado. Não vai ter fome, mas vai comer. Não sei como vai ser isso. A minha mesa no meu reino. Porque, olha, irmão, aqui um detalhezinho, um parênteses, né? É muito bom comer, não é, irmãos? Quem gosta de comer aqui, levanta a mão assim. Comer é bom demais, irmãos. Né? Comer com fome, dormir com sede, dormir com sono, maravilha, não é? Mas nosso corpo não vai estar mais sujeito a essas debilidades, né? Mas vamos comer e beber. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, as tribos de Israel, lá do Velho Testamento, que vão ressuscitar, vão passar por um julgamento também. Vai ser feita uma análise da vida deles. É para condenação? Não, não é para condenação. Mas a questão do estabelecimento do galardão para eles, não sei como vai ser o critério. Porque a diferença de Israel para a igreja é bem grande, é notória. Mas são povos da promessa. É povo que tem promessa. Como Deus vai julgá-los pela lei, julgá-los pela maneira como viveram, da maneira como... Porque se você for pensar bem, a vida com Deus no Velho Testamento era disciplina pura.
Não tinha o Espírito Santo morando neles. Era mais duro, era mais difícil obedecer. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. Mas no Velho Testamento não habitava no homem como habita em nós. E como vai ser depois a questão das nações? Eles vão passar por um julgamento, sim. Zacarias 13, 8 e 9. Zacarias capítulo 13, verso 8 e verso 9. Fala aí sobre esse julgamento das nações. Zacarias 13, verso 8 e verso 9. Teve uma pessoa que falou assim para mim: pastor, chegou o final do milênio, Satanás é solto e vem lá encher de novo as paciências do povo. Por que Deus... A pessoa vai me perguntar uma coisa que eu não vou responder isso nunca. Por que Deus, aqui no final dos 7 anos, já fuzila todo mundo logo? Fuzila todo mundo logo, a gente assume o reino, aí é só alegria. Sabe que o diabo é uma peste mesmo, e quem segue ele não vai fazer nada certo? Que Deus dá oportunidade para esse povo ainda entrar no milênio? Vai perguntar isso para mim? Eu vou saber responder isso? Tem coisa, irmão, que a gente é comedor de feijão e arroz, não tem resposta. Você vai se aventurar a responder, você vai entrar numa fria. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Veja que não é todo mundo que morre. E farei passar essa 3ª parte pelo fogo, o juízo lá. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei. Direi a meu povo e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Muitas dessas pessoas, o que acontece aqui? Deus estabeleceu um julgamento sobre a igreja, trabalhou com Israel, agora ele trabalha com as nações. Só que é uma coisa interessante, sabe o que é? Que aqui agora nós vamos entrar nessa parte aqui, ó, no milênio. Chegamos no milênio, irmãos. Deus vai simplesmente, porque o mundo está tudo destruído, né? Diz que houve um aplanamento das nações. Diz que os morros caíram, os precipícios caíram, as cidades ruíram. Houve um achatamento, uma terraplanagem assim na terra toda. Deus vai assumir o milênio com esse povo todo. E antes de começar isso aí, tem uma questão aqui que, durante esse preparo essa semana, eu fiquei pensando assim: o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer com a questão das crianças que morrem no ventre? Essa semana lá no estudo a gente falou, né? Lá na casa da Érica. As pessoas que morrem no ventre, irmãos, nem viram essa vida. E as pessoas que nasceram sem cérebro? Essas perguntas vieram ali para mim quando eu estava pensando, que eu li um livro chamado assim, E Aqueles que Nunca Ouviram. Eu li esse livro, o livro tem 300 páginas, mas é muito bom de ler. E aqueles que nunca ouviram. Índios espalhados de todo canto. E a idade das trevas, onde o evangelho era proibido de ser pregado. O longo período da idade das trevas. Muitos morreram sem ouvir nada de Jesus. Índios espalhados na face da terra. Gente espalhada para todo canto. Gente que nasceu em estado vegetativo. Nunca conversou com ninguém. Gente que nasceu louca. Nasceu, sabe, sem discernir nada. Excepcional. Como é que vai fazer essas pessoas? Como é que vai fazer para julgar essas pessoas e condenar elas? Porque, de uma certa forma, olhando dentro da minha visão de homem, como Paulo falava, eu falo como homem. Não é? Ele falava muitas vezes, eu vou falar como homem. Para mim, na minha concepção, não é justo condenar essas pessoas. Uma criança, por exemplo. Ainda todos são pecadores, não são? Todos têm a mesma natureza de Adão. Mas Deus estabelecerá critérios para julgar essas pessoas. Eu não acredito na condenação dessas pessoas. Eu, Nilo. Tá bom? Eu, Nilo. É meu pensamento. Se for heresia, heresia é minha. Tá bom? Eu não acredito na condenação desse povo. Índios. Pessoas, sabe que, crianças, loucos, pessoas em estado vegetativo, pessoas que morreram no ventre, sem nascer, crianças que nasceram
e já morreram. Nem viveram nada, já morreram. Eu não acredito na condenação dessas pessoas, irmãos. Eu acredito que talvez Deus salve-os, sabe, eles vão entrar sem galardões, mas vão fazer parte do reino, tá bom? Isso aqui, eu fecho aqui, é uma opinião minha, tá bom? Se alguém falar a opinião do Nilo, então é a opinião minha mesmo, eu penso dessa forma. Antes do milênio acontecer, aí você vai lá para Ezequiel capítulo 39, vai ter que ser feita uma limpeza aqui na terra. Vai ter que ser feita uma limpeza. Ezequiel 39, verso 9 ao 16. Ezequiel 39. Não houve a batalha de Gog? Um monte de gente morreu, uns foram, sabe, as aves comeram, mas não dá para comer tanta gente assim, né? Então o que acontece? Ezequiel capítulo 39, a partir do versículo 9, diz assim: E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Está vendo com as armas que eles vêm batalhar? Não é com tanques, metralhadoras, jatos, máquinas sofisticadas. Eles vêm batalhar com essas coisas aqui, ó. Então Deus dá uma ceifa nas partes eletrônicas e elétricas aí e faz essas coisas sumirem. Tira de circulação. Mas são 7 anos. 7 anos queimando armas. É muita arma, gente. Muita arma. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que os roubaram, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura, em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Aí que você está sabendo até o lugar que o anticristo vai ser enterrado. Aqui, ó. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses. 7 meses enterrando gente. Para o quê? Para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Amoná significa multidão. 7 meses enterrando gente e 7 anos queimando armas, para purificar a terra de toda essa gente que morreu nessa grande batalha. Aí a gente vem, fico pensando, ontem, na hora do batismo, uma maneira, foi brincadeira, né? Os pastores eram chamados de coveiros, vou chamar de coveiro lá, né? Enterrando os irmãos, matando simbolicamente na água. Aqui, irmãos, haverá um monte de coveiro andando pela terra para buscar todo mundo que morreu, para enterrar esse povo, literalmente. Então haverá, no começo ali do milênio, esses julgamentos, haverá uma limpeza. Então o milênio, mas não vai ser só festa e alegria, vai ter bastante trabalho, bastante trabalho. Haverá um culto universal. Veja lá em Sofonias, capítulo 2 e 11, um texto difícil de encontrar, né? Profeta difícil. Ele fica lá depois de Abacuque. Se ajuda você? Né? Fica depois de Abacuque. Sofonias 2:11. Sofonias 2:11. O Senhor será terrível para eles,
porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Aonde o Senhor estará reinando nesse tempo? Hã? Na terra, mas aonde? Jerusalém, irmãos. Lá em Jerusalém. O Senhor vai estar reinando em Jerusalém e nós junto com Ele. E nós vamos estar reinando em Jerusalém junto com Ele. Só que essa questão da distribuição dos reinos e dos governos vai ser estabelecido por Jesus. Jesus vai estabelecer pessoas para estar reinando com Ele. Vai ser um reino organizado em toda a terra. E haverá então, nesse momento, sabe, momentos no ano que nós iremos para Jerusalém para adorar. Veja ainda em Sofonias, capítulo 3, verso 9. Diz assim: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Um mesmo espírito. Não diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro? Não vara de ferro, né? Mas vai reger com vara de ferro sobre a igreja? Não, é sobre esse povo que entra. O milênio, irmãos, vai ser marcado por perfeição, por harmonia, mas não são todos que vão assim, harmoniosamente se render. Vai ser vara de ferro, eles vão se render à força, Haverá conversão no milênio? Isso foi uma discussão forte uma vez aqui na mesa. E uns falam, não, vai ter, irmãos. Vai ter conversão no milênio. Aonde está escrito isso? Isaías 19. Isaías capítulo 19. Haverá conversão no milênio. Isaías capítulo 19. Essas pessoas que entram no milênio, enquanto vocês encontram o texto, essas pessoas que entram no milênio, que não foram ressuscitadas, foram julgadas e entraram no milênio, certo? Eles entraram no milênio. Os crentes, os salvos, todos os salvos, eles estarão com seu corpo glorificado. Não haverá mais entre nós essa questão de convivência, marido e mulher. Não haverá mais. Não teremos mais esse negócio que a Nádia é do Rodrigo, o Rodrigo é da Nádia. Não haverá mais isso, irmãos. Não haverá mais o Samuel da Adriana, sabe, a Adriana do Samuel. Nós teremos como, sabe, um corpo glorificado como os anjos têm. Então, como é uma coisa que me inculca hoje, é uma coisa que eu não consegui responder, essas pessoas que entram no milênio, eles não terão corpo glorificado. Eles não terão. E nós regeremos com Jesus sobre este povo. Como vai ser essa convivência de pessoas com corpo glorificado com pessoas que entram no milênio? Porque no milênio haverá reprodução de vidas. As pessoas vão nascer e morrer no milênio. Mas você veja aqui, eu vou falando das coisas que acontecem no milênio, veja Isaías 19, versículo 19, o que diz aí? Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Aonde, irmãos? Um lugar totalmente islâmico hoje, no meio da terra do Egito. E um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão, e ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á as suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Haverá conversão no milênio. Aí vem a pergunta natural de uma pessoa que sabe pouco disso.
Essas pessoas, quando se converter no milênio, né, automaticamente Deus vai dar o corpo glorificado para eles? Porque nós estamos com o corpo glorificado. Essas pessoas vão receber um corpo glorificado e ficar igual a nós? Não sei responder, irmãos. Não sei responder isso. Eu vi uma vez um bom escatólogo falando, né, um homem muito bom, um americano falando, ele é pós-tribulacionista também. Ele falando que quando essas pessoas se convertem, eles recebem essa presença do Espírito Santo neles, né? E essas pessoas vão ser julgadas. Ele falou isso, não sou eu que estou falando. Essas pessoas vão ser julgadas depois, lá no juízo final. Ele falou isso. Ele falou isso, né? Eu acredito, aqui na minha ignorância, que essas pessoas que se convertem no milênio, essas pessoas vão receber o corpo glorificado. Deus vai fazer isso neles. Não fez com que as pessoas que vão estar vivas na vinda não serão transformados, recebendo um corpo glorificado? Talvez com essas pessoas acontecerá isso. Então haverá conversão, sim, lá no milênio. E houve uma festa que eu não falei ainda. Vejam em Zacarias 14:16. Eu falei sobre 6 festas já, né? A última festa, que é a das cabanas, ela se cumpre aí no milênio. Zacarias 14, verso 16. Zacarias 14, verso 16. Zacarias 14, 16. E acontecerá que todos os restantes de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa das cabanas. Lá no milênio, irmãos. Vocês lembram quando celebravam essa festa das cabanas? Eles pegavam folhas, né, e armavam para lembrar que eles foram peregrinos em terra estranha. Deus vai primar por celebrar as festas lá no milênio. Porque Deus zela tanto por essas festas, que lá em Levítico ele fala minhas festas. É minhas festas. Então nós vamos celebrar vamos conhecer o que é celebrar isso lá no milênio. Haverá justiça e punição no milênio? Haverá sim. Ainda em Zacarias, onde você está em Zacarias, veja aí no capítulo 14 que ele fala, do verso 17. Olha só o que acontecerá lá. Zacarias 14, verso 17, até o 19. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, olha lá em Jerusalém vai acontecer isso, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem virá sobre ele a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Esse texto aí já é bem revelador, que ele mostra que as nações vão crescer de novo. As nações vão crescer de novo, né? Vão crescer de novo. E essas pessoas terão que ir lá em Jerusalém para adorar o Rei. Se não for até lá, não vai vir sobre a chuva, vai ser castigado. E sobre essa questão de haver justiça, veja aí Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Estou discorrendo sobre a questão dos fatos no milênio. No milênio. Pastor Francisco aqui está perguntando sobre como será a questão da tecnologia no milênio. Irmãos, eu penso, quando eu chegar aqui, amanhã domingo que vem eu vou falar só sobre o novo céu e a nova terra. Irmãos, só para dar uma pequena contribuição, a cidade tem... Não, deixa eu pegar lá no texto, que é melhor, e já vou falar sobre essa questão do milênio. Ah, está aqui, eu fiz um rascunho aqui. A cidade, a Nova Jerusalém,
que desce do céu, ela tem 12 mil estádios de altura, 12 mil estádios de largura e 12 mil estádios de comprimento. Aí nós temos que converter para a nossa linguagem que nós usamos. São 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. 2.200 quilômetros. É como daqui no Sergipe e indo para o lado, é como daqui, eu tinha colocado, é como daqui, se eu não me engano, chegando perto de Rondônia, a cidade. De comprimento e de largura, a gente até fica pensando, pode haver uma construção desse tamanho, mas 2.200 quilômetros de altura. Para você saber, de 0 a 18 quilômetros, nós temos a troposfera. De 18 a 50 quilômetros, a estratosfera. De 50 a 85 quilômetros, subindo, tem a mesosfera. De 85 a 640 quilômetros, a termosfera. De 640 a 1.000 quilômetros, a exosfera. E de 1.000 quilômetros para cima, é espaço sideral. A cidade tem 2.200 quilômetros para cima. Se fosse feita hoje, a cidade chegava no espaço, irmão. Essa cidade que Deus vai fazer descer do céu. É um cubo. É um cubo, irmãos. É um cubo que desce do céu. É uma coisa impressionante, isso não é tecnologia. Aí eu fico pensando, mas quem morar lá em cima? Como é que vai subir? Asa? Vai ter asa? Vai ter elevador? Não sei, irmão. Não sei responder. Isaías capítulo 2. Né? Isaías capítulo 2. A partir do versículo 12. 2, a partir do 12. Isaías capítulo 2. O 4, melhor falando. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Não aprenderá mais a guerra. Não haverá mais destruição, irmãos. Não haverá mais gente executando guerra no milênio. E um último texto falando aí do milênio é Isaías capítulo 11. É em Isaías mesmo, capítulo 11. Falando desse milênio, onde Jesus vai reinar, sabe, com a igreja e vai executar esse milênio perfeito. A partir do 6, 7, 8. Mas Isaías 11, melhor, estou no 6, desculpe. Isaías 11, versos 6, 7 e 8. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja ainda Isaías capítulo 65, aí mesmo em Isaías 65, verso 20 e o verso 25. No verso 20 de Isaías 65 diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Jovem de 100 anos. Qual a sua idade, menina? Ela, do lado, isso, ela aí, isso. 12? Com 12 anos você vai ser uma espécie de bebê ainda. Você só vai ser jovem quando chegar nos seus 100 anos. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Olha só no milênio. E edificarão casas e habitarão e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Verso 25. Será que antes que clamem, verso 24.
eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E um último texto, falando de paz, é Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, verso 4 e verso 5. Zacarias 8, verso 4 e verso 5. Zacarias 8, 4 e 5, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Hoje as pessoas falam assim, as coisas são ruins porque os governos são ruins, os presidentes são corruptos, há muita maldade, o diabo está agindo na vida das pessoas. Aqui não vai ter isso. O diabo não vai estar circulando, os demônios não vão estar circulando, não vai ter governo ruim, pessoas assim que fizerem coisas ruins, Deus já vai ser ligeiro em punir. Jesus vai ser ligeiro em punir já. Haverá punição sim, no milênio. Mas veja só que quando é conveniente que Jesus reine, até que todo inimigo seja desfeito. 1 Coríntios capítulo 15. Convém que ele reine, até que todo inimigo seja colocado debaixo da planta dos seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Veja, irmãos, que você tem que estar associando os textos, procurando todas as fases, para não ser injusto com o que vai acontecer. 1 Coríntios 15, verso 24, diz assim, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso vai acontecer lá no final. Aí você pensa assim, um milênio perfeito, tudo perfeito, pessoas nascem aqui, pessoas morrem aqui, mas quando acaba os 1000 anos, quando esse milênio acaba, o que acontece? Eu vou fechar nessa parte aqui, e aí semana que vem nós vamos falar sobre o juízo final e o novo céu e a nova terra. Quando acaba os 1000 anos, o que acontece? Veja lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Quando acaba os 1000 anos, os 1000 anos chegam no seu final. Apocalipse 20, verso... o sétimo, eu quero só lembrar o 3, ver o 3 do capítulo 20. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O 7 agora. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações. Quem são essas nações? É o povo que entrou lá no início do milênio, irmãos. É o povo que entrou lá. Diz que o povo se multiplicou. Olha o que ele está falando aqui. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. De novo a batalha aqui. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, lá em Jerusalém, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu, e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha, irmãos, esse povo foi governado por Jesus. Não tem desculpa. O homem aqui, irmãos, no milênio não havia mal, demônios, governos ruins.
quando acaba, sabe o que Deus está falando aqui? Isso aqui vocês são. O homem é isso aí, ó. O homem é isso. Está diante de um governo perfeito, tudo bom, nada errado, ele se corrompe. Se está tudo mal, ele se corrompe, ele joga a culpa no que é tudo mal. Mas aqui está tudo certinho, e ele se corrompe. O diabo vem e consegue seduzir milhões. Milhões são seduzidos. E eles vêm batalhar contra Jesus e o seu povo. E fogo sai do céu, cai do céu e desfaz eles todos, irmão. Desfaz eles todos. Aí, para fechar, o que acontece aí? Só Pedro tem essa revelação. O que acontece com essa criação que hoje nós temos? 2 de Pedro 3, e vamos fechar o estudo nesse texto. 2 de Pedro capítulo 3, verso 7. Olha só o que Pedro fala com essa criação aqui, e a maioria dos escatólogos acredita, né, que isso se cumpre aqui no final do milênio. 2 de Pedro capítulo 3, verso 7. Depois nós vamos para o verso 10. Olha o que ele diz aqui. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Lembra no primeiro estudo que eu falei? Na escatologia tem 3 dias do Senhor. Quando ele veio, no final dos 7 anos, e no final do milênio também é conhecido como dia do Senhor. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Verso 11 e 12 e 13. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Isso é que nós aguardamos, irmãos. Esse mundo que agora existe vai ser desfeito. Desfeito pelo poder de Deus. O fogo vai destruir tudo, vai aniquilar tudo. Semana que vem nós vamos falar sobre juízo final, novos céus e nova terra. Então estará concluído o estudo. Algumas coisas, irmãos, como eu falei lá no primeiro estudo, se for para detalhar, vamos gastar bastante tempo, porque tudo isso aqui dá bastante argumento para bastante tempo. Então, algumas coisas nós temos que apenas dar uma pincelada para os irmãos. Amém? Graça e paz. Deus abençoe os irmãos.